Olá, nós estamos expondo a carta aos Efésios e nós chegamos ao capítulo 4. Lembra que nós falamos que o capítulo de 1 a 3 são os capítulos da teologia, dos fundamentos, e de 4 a 6 são os capítulos da prática. E é interessante porque Paulo ele abre aqui o capítulo 4 dizendo para que sejamos humildes. Enquanto a gente fica pensando numa prática, enquanto fazer as coisas erradas, ou fazer as coisas certas, Paulo não começa assim. Ele começa dizendo para que nós sejamos humildes, para manter a unidade. A palavra humilde, no contexto romano, é uma ideia de desvio de caráter. Então, alguém humilde era alguém que tinha um desvio de caráter. Perceba que não é algo bom. Só passou a ser bom no cristianismo, quando nós assumimos os nossos erros e dizemos nós somos assim, mas Deus tem nos transformado. Então, ser humilde hoje é algo bom, mas teve esse contexto aí. Depois dessa introdução que ele dá aqui, falando dos fundamentos de um viver cristão, que é o chamado, vivam digno da vocação, nós temos um chamado. Então ele vai iniciar essa prática a partir desses fundamentos. Nós temos um chamado, nós devemos viver de maneira digna desse chamado. Vai falar da graça também, que nos é dada, e por isso nós precisamos conservar a unidade. E essa é a terceira prática aí que Paulo vai dizer, para que a gente possa fazer tudo para conservar a prática. E depois dos capítulos 7 capítulo 4, versículo 7 a 16, ele vai trazer a ideia dos dons. E você sabe muito bem que, para mim, dom se traduz como serviço. Então ele vai dizer os serviços para edificação da igreja, Se você vê o versículo 12, fala com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então a ideia é de edificação dos membros. Então todos os serviços são dados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, têm a finalidade de preparar os santos para a obra, para o ministério, de que nós possamos crescer em unidade, certo? E agora eu quero ler os versos de 25 a 32, que diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo que é útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo. Aqui, no final do capítulo, que ele vai falar sobre uma ética, Ele vai dizer, aquele que roubava, não roube mais. Quando eu li essa passagem, quando eu leio, me vem a regra de ouro. Onde está isso? Mateus capítulo 7. Se você lembra de Mateus capítulo 7, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: na verdade, sim, o que era dito é o seguinte: não faça aos outros aquilo que você não quer que faça a você mesmo. Na regra de ouro, que é Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus muda o conceito do Antigo Testamento. Ele não diz, não faça aos outros aquilo que você não gostasse que fizesse a você. Ele diz, faça aos outros aquilo que você gostasse que fizesse a você. Então é um ativo. No Antigo Testamento é passivo. Então, por exemplo, se eu não gosto que ninguém me roube, então eu não roubo ninguém. Se eu não gosto que as pessoas fiquem iradas comigo, então não me iro com ninguém. Se eu não gosto que as pessoas falem bobeiras, então eu não falo bobeira.
Se... O que ele tem mais aqui? Amargura. Se eu não gosto que os outros guardem rancor de mim, então eu também não guardo dos outros. Então essa é o passivo. Só que Jesus muda isso e Paulo vai trazer isso nesse momento. Porque atitude, comportamento se muda com mudança de mente. Aí a palavra metanoia. É a palavra que Jesus usa. Não que Paulo está usando aqui, mas que Jesus usa. Né? Arrependam-se. Essa palavra arrependam-se no grego é metanoia. Transforme sua mente. Que sua mente mude. Mude sua mente. Porque você só vai mudar o comportamento quando você mudar a sua mente. O que é mudar a mente? O jeito de pensar. A forma como você pensa. Então, alguém que foi criado roubando, ele tem a mente do crime. Ele tem a mente de que, se ele precisa de algo, ele então vai buscar algo na casa de outra pessoa. E aí, dependendo do que for, ele vai pegar aquilo que ele roubou, vai vender para conseguir aquilo que ele tem. Isso é uma mente de quem está acostumado a roubar. Uma mente de quem está acostumado a falar mentira. Então ele pensa, para eu me sair bem, eu preciso mentir. Para eu escapar de tal situação, eu preciso mentir. Então mentira está embutido na forma de pensar de um mentiroso. E assim você faz isso com o seu defeito. Né? Qual é o seu defeito? O que você precisa reconhecer? Né? Aquilo, o seu desvio de caráter, a sua humildade. O que você precisa reconhecer? Então, isso é a sua mente, é como você pensa, é como você age. Está enraizado em você. Como você muda essa sua posição, sua postura? Você muda isso mudando, não comportamento. Você só vai conseguir mudar comportamento quando você mudar sua mente, seu modo de pensar. Os outros vão falar o seu modus operandi. Enfim, eu gosto muito dessa ideia de Jesus, da metanoia, quando sua mente for transformada. Quando você estiver em Cristo e deixar Cristo mudar a sua mente, suas atitudes mudarão. Por isso que não adianta eu olhar para alguém que rouba e dizer para ele, pare de roubar. A mente dele não vai entender isso. Ele vai continuar a roubar. O que nós precisamos é trabalhar a mente, trabalhar os conceitos, trabalhar o anterior, para que ele mude o conceito, transforme a mente, transformando a mente, transformando suas concepções, transformando aqui, as suas atitudes mudarão. É isso que Paulo está dizendo. E como faz isso? Então não é só deixar de roubar, porque eu posso deixar de roubar por um dia, mas se eu tenho a mente do roubo, mais cedo ou mais tarde eu vou roubar. Eu fui viciado em cocaína, então se eu vou deixar de usar, eu posso deixar de usar 1, 2 dias. Mais cedo ou mais tarde eu vou cair. Então o que eu devo fazer? Aí entra a regra de ouro de Jesus. Não é só deixar de fazer o mal, é praticar o bem. E aí agora vamos ler, para você perceber como é diferente o que Paulo está dizendo. Portanto, o versículo 25, né? Cada um de vocês deve abandonar a mentira. Então não é deixar de mentir, mas é falar a verdade ao seu próximo. Entendeu? Não é só deixar de mentir, é se pôr, é falar a verdade. Entende? Não é um negocinho, eu falava mentira, agora eu não falo. Então, mas você não fala nada. É você, em vez de falar mentira, falar verdade. Então, mudança. O meu falar permanece. O que muda? De mentira para verdade. Transformação. Isso é evangelho. É quando transforma a sua vida, transforma seu ser, transforma o seu caráter. Continuando. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Eu não vou entrar nisso aqui. Vamos lá. Versículo 29, olha que legal. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Perceba que aqui, então, se eu falo bobeira, então é só não falar. Fico quieto. Então, mas essa bobeira está trabalhando em você. O que você precisa fazer
é falar, mas em vez de da sua boca sair palavras aqui torpes, né? Palavrões, vamos colocar aqui no português, claro, palavrões, xingamentos, palavras que oprimem as pessoas, que a sua boca, agora transformada, saia palavras de edificação, de mudança. É isso que Paulo está dizendo, muda o consciente, muda a atitude. Não dá para mudar a atitude sem mudar a consciência. Já viu alguém que acabou de entrar para a igreja e aí ele aprendeu o evangelicalês, né? Ou o evangeliquez, ou a língua dos crentes. E aí ele está jogando bola. E aí ele olha para o irmão e ele vai xingar. Só que assim, a mente dele tá xinga. E aí ele percebe que ele não pode xingar o que ele fala. Misericórdia, irmão! Então, a mente dele não foi transformada ainda. Ele tá falseando aqui. Isso aqui é falso. A boca fala mas não, o coração não tá cheio disso. Ele só mudou, mas se ele falasse de fato, ele soltaria um palavrão. Como muda isso? Mudando a consciência. Percebe? E isso só vai ser natural, né? Quando alguma coisa der errado e você não xingar, isso é um processo em que Deus vai transformando a sua mente, vai renovando a sua mente. E você vai se renovando em Deus, vai se transformando em Deus. E aí as suas atitudes vão sendo transformadas. O que mais temos aqui? Enfim, né? E aí o versículo 31 é muito pesado. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Tá, eu largo tudo isso e eu faço o quê? Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos, uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então a nossa prática aqui, segundo Paulo, primeiro a gente precisa reconhecer a nossa falha de caráter, isso é humildade. Reconhecendo isso, percebendo que por estarmos em Cristo não somos melhores que ninguém. E depois vai dizer que Deus nos deu serviço, dons. E isso serve para que nós ajudemos uns aos outros, para que nós mantemos a unidade do corpo, para que as pessoas cresçam em maturidade. E nós também vamos crescendo nessa medida. E no final, como nós vimos agora, essa é a ideia. Nós só vamos mudar comportamento quando houver transformação de mente. Que o Senhor Jesus faça uma metanoia aí na sua mente, né? Uma transformação de mente, uma mudança de consciência. Que Deus abençoe. 3 perguntas para você refletir aí. Hoje foi bom, 12 minutos, estamos chegando ao 13º. Então, 3 perguntas para você. O que significa humildade? Certo? Responde aí. Segunda pergunta. Qual é o seu dom? Ou qual é o seu serviço? O que Deus tem dado a você para que você sirva a Deus servindo os irmãos? Qual é o seu serviço? E a última pergunta. Qual comportamento você precisa mudar? Aonde lhe falta humildade? Esse reconhecer que você é falho. Converse, que o Espírito Santo ministre o seu coração nesse diálogo, que o Espírito Santo tenha ministrado o seu coração nessa nossa breve conversa. Que Deus abençoe.